tarde, pessoal. A aula de hoje são sobre as propriedades das potências, né? A potenciação é uma operação matemática que nos permite encontrar o valor de um número elevado a uma potência. Ela é muito utilizada em diversas áreas da matemática e das ciências, e é fundamental para compreendermos conceitos como exponenciação, radiciação e logaritmos, e sempre estão presentes nas principais provas de admissões de faculdades e concursos públicos. Nessa aula, nós vamos explorar as propriedades da potenciação, que são regras que nos ajudam a simplificar e manipular expressões com potências. A humanidade demorou milhares de anos para desenvolver os cálculos que hoje conhecemos como potenciação, e devemos a Arquimedes de Siracusa grande parte desse conhecimento, devido às suas contribuições tanto no desenvolvimento teórico como prático desse tema. O Arquimedes viveu na Grécia Antiga no século III a.C. e, além de matemático, era físico, engenheiro, inventor e astrônomo. E você deve se lembrar dele devido à interjeição Eureka. Eu vou contar a história de forma bem resumida. O rei Hierão havia encomendado ao seu ourives uma coroa de ouro puro e também forneceu o ouro para sua confecção. Quando ele recebeu a coroa, desconfiou que o ourives havia misturado ouro com prata e mandou conferir com uma balança se a massa da coroa era igual à massa de ouro que ele havia fornecido. Mesmo com a confirmação das massas iguais, o rei desafiou Arquimedes a comprovar a sua suspeita. Este começou a se dedicar somente a esse trabalho e, por mais que ele se esforçasse, encontrou dificuldades para conseguir comprovar a tese do rei. Até que um dia, durante seu banho, o matemático se deu conta de que a água de sua banheira subiu quando ele entrou e que ela estava mais leve à medida que seu corpo afundava. Assim, ele concluiu que, como a prata é menos densa que o ouro, ela pesava menos na água que o ouro puro. A história conta que Arquimedes saiu às ruas correndo nu em direção ao palácio, gritando Eureka, palavra grega que significa descobrir. Arquimedes encontrou dificuldades para operar com números muito grandes, então ele desenvolveu essa tabela que eu estou mostrando para vocês agora. Então, o que acontece aqui? Ele mostra o número de vezes que o 10 aparece como fator na multiplicação. E aí ele vai concluindo que ele aparece uma vez, duas, três, e aí o número de zeros vai aumentando. Bem, quais são os elementos da potenciação? Nós temos a base, o expoente e a potência. O expoente indica quantas vezes que a base vai ser multiplicada por ela mesma. Então, esse nzinho aqui, se ele vale 7, quer dizer que o 2 vai ser multiplicado por 2 7 vezes. E eu vou chegar ao resultado 228. Geralmente, nós simplificamos. Mostramos 2 elevado à quinta igual a 32. Então, para fazer uma operação como essa, desse teste da FUVEST, ele é bem prático, porque o que vai acontecer? Você vai elevar 0,2 ao cubo e vai multiplicar essa base por ela mesma 3 vezes, chegando ao resultado de 0,008. O mesmo você vai fazer com o 0,16, só que no caso ao quadrado, então 2 vezes, achando o valor de 0,0256. E aí, somando os dois, você chega ao resultado resolvendo essa questãozinha que caiu no vestibular de 1986. Faz um belo tempo, não? Bem, mas aquilo é uma questão fácil. Aqui tem uma outra questão que já caiu esse ano numa prova da ETEC, no exame de admissão, e está perguntando assim: as propriedades das operações com números racionais envolvendo potências são um recurso que pode ser usado para solucionar ou simplificar exercícios. Assinale a alternativa na qual a operação foi realizada corretamente. Então, no final da aula, você vai ser capaz de resolver este problema. Vamos agora descobrir as propriedades das potências? Então, eu fiz uma tabelinha aqui, onde o 2 é a base, o n é o expoente. Então, por exemplo, se eu elevar a 10ª potência, a base 2, eu vou ter um valor de 1024. Então, o que acontece se eu multiplicar 16 vezes 64?
eu vou ter o valor de 1024. Eu posso reescrever isso, fazendo 2 elevado à quarta, que é igual a 16, vezes 2 elevado à sexta, que é 2 elevado à sexta potência. Olha, se eu fizer isso, eu tenho que chegar a 2 elevado à décima. Se eu observar direitinho, eu estou fazendo o quê? Uma soma dos expoentes, 4 e 6, para chegar a 2 elevado à décima. O que acontece aqui? Eu estou determinando a primeira propriedade, onde, quando eu tenho bases iguais, eu somo os expoentes. Isso funciona para qualquer base? Bem, vamos testar com a base 5. Então, eu peguei aqui o 125 vezes o 15.625 e cheguei ao valor de 1.953.125, que é igual a 5 elevado à nona. Então, eu vou reescrever o 125 como 5 ao cubo e o 15.625 como 5 elevado à sexta potência. E eu tenho que chegar a 5 elevado a 9. Novamente, somando os expoentes, eu chego a esse resultado. Então, toda vez que eu tiver uma multiplicação com bases iguais, eu somo os expoentes. Agora vamos testar isso dividindo 128 por 16. Eu vou chegar ao valor de 8, que é igual a 2 elevado ao cubo. Novamente, 2 elevado à sétima dividido por 2 elevado à quarta. E eu tenho que chegar em 2 elevado ao cubo. O que eu faço com esses expoentes? Eu vou subtrair. Então, na divisão, como eu tenho bases iguais, eu subtraio os expoentes. Outra propriedade, eu tenho potência da potência. Então, eu tenho 2 elevado ao quadrado elevado à quinta. Resolvendo no parênteses, ficaria 4 elevado à quinta. Vou multiplicar a base 5 vezes e vou chegar ao valor de 1024. Continuando aqui, ele seria o quê? 2 elevado à décima potência. Então, se eu pegar esse 2 ao quadrado elevado à quinta para chegar na décima potência, basta que eu multiplique esses dois expoentes. E eu chego em mais uma propriedade, que é a potência de potência. Eu conservo a base e multiplico os expoentes dele. Outra propriedade bem interessante é quando eu tenho bases diferentes elevados ao mesmo expoente. Então eu posso fazer o quê? Colocar essas bases em evidências e levar as duas ao mesmo expoente, que eu vou chegar ao resultado. Nesse caso, eu estou já com as bases em evidência, então eu vou fazer o quê? Distribuir esse expoente para as duas bases, chegando ao mesmo resultado. Então eu tenho o quê? Bases diferentes elevadas ao expoente igual, eu posso distribuir os expoentes. Mesma coisa vai acontecer para a divisão. Duas bases diferentes que estão sendo divididas com com um expoente igual. Eu posso colocar as bases em evidência, elevar ao mesmo expoente e chegar ao resultado do problema. Então, é a mesma propriedade, só que é para divisão. Vamos fazer um resuminho. Então, eu descobri que quando eu multiplico bases iguais, eu somo os expoentes. Quando eu divido, eu subtraio os expoentes. Quando eu multiplico potência da potência, conservo a base e multiplico expoentes. E eu posso distribuir o expoente com bases diferentes. Então vamos tentar resolver essa questãozinha da FUVEST
caiu em 91. Qual que é a metade de 2 elevado a 22? Bem, a metade de qualquer coisa é dividir por 2. Então, 2 elevado a 22 dividido por 2. Só que se eu pensar nas potências, eu tenho 2 elevado a 22 dividido por 2 elevado a 1. Então, eu faço 22 menos 1, que vai dar 2 elevado a 21. Essa é a metade de 2 elevado a 22. Isso vai me dar algumas ideias. Dê uma observada nessa tabela. Então, ó, se eu pegar 8 e dividir por 2, eu chego a 4. Reescrevendo, 2 ao cubo dividido por 2 elevado a 1, que é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. Ok, certinho. Mesma coisa para 4 dividido por 2, que é 2. Reescrevendo, 2 ao quadrado dividido por 2 elevado a 1, que é 2 elevado a 1, que é 2. E 2 dividido por 2, que é igual a 1. Ora, vai ser 2 elevado a 1 dividido por 2 elevado a 1. Se eu subtrair esses expoentes, eu vou chegar a 2 elevado a 0, que tem que ser igual a 1. Então, todo número elevado a 0 é igual a 1. E se eu dividir 1 por 2, eu vou ter o resultado meio. Vamos prestar atenção agora. Então, eu vou ter 2 elevado a 0, que é igual a 1, como eu descobri agora há pouco, dividido por 2 elevado a 1. Então, 0 menos 1 vai dar 2 elevado a menos 1. Então, uma base elevada a um expoente negativo, o que eu tenho que fazer para resolver? Eu tenho que inverter a base. Então, vai ficar 1 elevado a 1 dividido por A elevado a M. Então, eu inverto a base e uso o expoente positivo. Como o M, 1 elevado a M vai ser 1, eu costumo escrever direto 1 sobre A elevado a M. E aí eu vou passar para vocês alguns exemplos para ficar bem claro. Então, eu tenho na letra A 3 elevado a menos 7. O que eu preciso fazer? Eu vou inverter. Vou colocar 1/3 elevado ao expoente positivo, que é 7. Então, como 1 elevado a 7 é uma potência é 1, ele permanece 1 e fica 3 elevado a 7. Na letra B, nós temos meio elevado a menos 15. Vou inverter, vai ficar 2 sobre 1 elevado a 15. Como a gente não costuma escrever o 1 em forma de fração, como denominador, vai ficar 2 elevado a 15. A letra C é só inverter a fração e colocar o expoente positivo. Agora, potências de base 10. Eu tenho... Quando a potência for elevada a 1, vai ser 10. Quando for elevado ao quadrado, vai ser 100. Quando for elevado 10 ao cubo, 1000. 10 à quarta, 10.000 e assim por diante. Agora, quando o expoente for negativo, por exemplo, 10 elevado a menos 1, eu vou ter 0,1, que seria o quê? A inversão, como nós vimos anteriormente, e o expoente, 1 sobre 10, aqui vai ser 1 sobre 100, que vai dar 0,01, 1 sobre 1000, que é 0,001, e assim sucessivamente. Saber operar com potências de base 10 facilita muito quando vamos fazer exercícios como esse. Se x igual a 3.200.000 e y igual a 0,0002, então x vezes y vale. Então eu vou pegar esses 3.200.000, né? E eu vou levar a vírgula até eu ficar com 3,2. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então eu posso reescrever isso como sendo 3,2 vezes 10 à sexta. Por quê? Porque quando eu multiplico por 10 elevado à sexta, a minha vírgula vai se deslocar para a direita 6 vezes, que é o expoente que eu tenho aqui. Para y, como eu tenho aqui 0,10 centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Então, 2 centésimos de milésimo.
eu tenho que deslocar essa vírgula para cá, nesse sentido. Então eu vou multiplicar ele por 2 vezes 10 a menos quinta, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E a vírgula, nesse caso aqui, vai se deslocar para a esquerda. Então, ao multiplicar por 2 vezes a 10 menos 5, eu obtenho esse valor aqui. Então, eu vou fazer o x vezes o y. Eu tenho 3,2 vezes 10 elevado a sexta, vezes 2, vezes 10 a menos 5. Então, aqui eu só reorganizei. Somando 6 menos 5, eu fiquei com 10 elevado a 1 vezes 2 vezes 3,2, 6,4. Multiplicando aqui ainda, eu chego em 64. Letra C. Vamos resolver mais um exercício. O número de algarismo do produto de 5 elevado a 17 vezes 4 elevado a nona é igual a... Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, reescrever essa expressão para que eu possa encontrar valores em comuns que eu possa colocar em evidência. Então, por exemplo, eu peguei 5 elevado a nona vezes 5 elevado a oitava, que é igual a 5,17 vezes 4 elevado a nona. Aí eu vou colocar o 5 vezes 4 elevado a nona em evidência, porque são expoentes iguais. Vezes 5 elevado a oitava, eu vou chegar a 20 elevado a nona, vezes 5 a oitava. Aqui, novamente, eu vou ter que fazer uma jogadinha para que eu possa colocar valores em evidência. Então, eu acho 5 elevado a oitava vezes 20 elevado a oitava vezes 20 elevado a 1, que é igual a 20 elevado a nona. Colocando em evidência, eu fico com 20 vezes 5 vezes 20 elevado a oitava, que vai dar 20 vezes 100 elevado a oitava. Aqui eu vou dividir o 20 por 10, então eu vou encontrar 2 vezes 10 elevado à primeira, vezes 10 ao quadrado elevado à oitava. Isso vai dar 2 vezes 10 à primeira, vezes 10 elevado a 16. Ou seja, 2 vezes 10 elevado a 17. Então eu tenho um algarismo mais 17 zero. Ou seja, o número de algarismos do produto é igual a 18. Outro bem parecido aqui, ó. Mesma coisa, eu pego aqui o 5 elevado a 15 para poder deixar ele de uma forma que eu possa evidenciar esses números. Então eu fico com 5 a nona vezes 5 vezes 5 a quarta elevado a sexta. 5 a nona vezes 20 elevado a sexta. Novamente vou ter que decompor esse valor de 5 a nona para poder chegar a valores que eu possa evidenciar. Então eu fico com 125 vezes 5 vezes 20 elevado a sexta, que vai dar 100 elevado a sexta, 10 ao quadrado vezes 6, então 125 vezes 12. Então eu tenho 3 algarismos mais 12 zeros, quer dizer que o número de algarismos do produto é igual a 15. Será que você conseguiria resolver o exercício 27? Ele caiu numa prova de admissão da PUC em 2005. Ele fala assim, ó: se n é o número que resulta do cálculo de 2 elevado a 19 vezes 5 elevado a 15, então o total de algarismos que compõem n é... O que eu preciso fazer aqui é a mesma situação. Vou decompor o 2 elevado a 19 em valores que eu possa pôr em evidência com 5 elevado a 15. Então, colocando em evidência, 2 elevado à quarta vezes 10 elevado a 15. 2 elevado à quarta, 16 vezes 10 a 15. Então, eu tenho 2 algarismos mais 15 zeros igual a 17. Pessoal, então chegamos à questão que nos levou a esse estudo. Vamos verificar, então, qual que está correta. Verifiquem que todas as frações foram simplificadas até o seu modo irredutível, tentando encontrar ou bases iguais ou potências iguais. No caso da letra A,
Ele tem bases diferentes, porém potências iguais. Então ele colocou em evidência e multiplicou as bases, usando essa propriedade aqui. Então tá tudo ok na letra A. Mas vamos continuar verificando quais foram os erros das outras letras. Por exemplo, na letra B, ele simplificou e encontrou bases iguais numa multiplicação. O que ele deveria fazer? Somar os expoentes. Na verdade, ele multiplicou. Então a resposta correta seria essa aqui. Na letra C, potência de potência, aí sim ele deveria ter multiplicado, mas ele não o fez. Então também está errado. E o correto seria essa resposta. Já na letra D, nós temos o quê? Bases iguais numa divisão. E ele deveria ter subtraído os expoentes. Não foi o que aconteceu novamente. Aqui está a resposta correta. A letra E parece que está ok até esse momento. Por quê? Aqui ele não fez o básico, que seria conservar a primeira fração e inverter a segunda. Aí sim, multiplicar e chegar a 20 sobre 21 elevado ao cubo. Bem, pessoal, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.